Tá, o que na verdade é o Robocode? Então é um campeonato que vocês vão ter para fazer um robozinho virtual. Isso para fazer, você precisa de 2 produtos, 2 softwares para rodar ele. A gente vai precisar do Java e também do Robocode. Lembrando, pessoal, o Java, ele é um pouquinho assim, não é que ele é muito extenso para baixar, eu fiz um cálculo, leva uns 3 minutos, tá? Eu vou deixar ele salvo para vocês, vou compartilhar aqui minha pasta. Eu deixei salvo dentro da pasta da nossa equipe aqui, que é a equipe de robótica Montemor. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim? Não. Ainda não. Aí não, sim. Tá. É um tempinho, peraí. Compartilhando. Então, eu vou deixar... Ah, entendi, peraí. Tem 2 telas aqui, peraí. Estão vendo? Agora sim. Equipe. Então, na pastinha de robótica aqui, eu vou pegar geral. Nessa pastinha aqui, robótica Montemor, em arquivos, eu deixei o quê? Eu deixei o programa do Java para vocês instalar, tá? Só que é o seguinte, o que acontece aqui? Deixa eu ver se ele chegou. Um pouquinho lento, mas está chegando. Tá. Vocês têm aqui, ó, o passo a passo de como instalar essa ferramenta. Eu vou abrir e mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui embaixo, eu tenho o Java, JDK 586, que na verdade é o IA32, e temos o para 64. É assim, o que eu peço? Esse aqui dá para ser executado, ele instala sem erro nenhum. Se você tiver uma máquina um pouquinho mais nova, você pode usar o IA64, tá ok? Mas nada impede que você use esse aqui, tá? Você vai fazer o quê? Dar 2 cliques nele e instalar. Mas antes de fazer essa instalação, aqui embaixo também tem o programa Robocode. Porque assim, pessoal, a gente precisa de uma plataforma para rodar um aplicativo. Então, eu vou instalar o Java, e em cima do Java a gente vai rodar o Robocode. É o mesmo exemplo se você fazer usar o Eclipse ou o NetBeans. Você precisa de uma ferramenta, como se fosse um sistema operacional, e um aplicativo para rodar em cima do seu sistema operacional. Um exemplo, a gente pode pegar como exemplo aí, a gente tem o Windows, que temos o Word, o pacote do Office, que funciona em cima do Windows. Seria a mesma coisa aqui, eu vou instalar o Java, onde você vai ter o Robocode, que funciona em cima da ferramenta, tá ok? Então, eu preciso da primeira coisa, instalar o Java, tá? Dá 2 cliques nele aqui, ele vai executar. Eu vou abrir o passo a passo, que vai ser a mesma coisa. Eu não vou instalar novamente, porque eu já tenho na máquina, tá bom? Então, assim, ó, vou só mostrar aqui para vocês. Eu só vou tirar esse compartilhar novamente, o passo a passo. Então, 2 cliques ali, você vai executar ele, tá? Deixa eu achar ele aqui na minha máquina. Cadê ele? Tem muita coisa aqui. Peraí, pessoal, mas esse aqui não. Esse aqui. Ah, tá. Tá dentro. De novo. Tem que deixar a tela aberta. Reduzida. Compartilhando. Legal ele, né? Não aparece. Peraí. Por que eu não consigo enxergar? Ah, tá aqui. Tá. Enxergando. Bom, só esse manual aqui eu deixei para vocês, junto com aquele material que está na pastinha arquivo, que é o passo a passo. Mas como é que vai funcionar isso aqui, então? Para instalar o Java. Então, esse primeiro procedimento que você fosse fazer é para conhecer os conceitos, como funciona o Java. Então, não tem necessidade. Esse segundo aqui, de repente, você já tem o Java na máquina. O que ele faz? Ele faz uma atualização do que você tem. Também a gente não vai usar no momento. Esse aqui é o procedimento que a gente vai fazer, mas eu já deixei instalado para vocês, porque assim eu tenho que clicar aqui, entrar no portal, o portal vai dar a versão que você precisa instalar. O que é aqui? Você tem, eu tenho um sistema operacional Linux, vou usar o Linux. Eu tenho um Mac OS, Macintosh, vou usar essa versão aqui.
ou a gente vai usar a versão do Windows. Mas não precisa fazer agora, porque já está ali, é só baixar no portal nosso. Já deixei pronto na pastinha do Teams, tá bom? Então, uma vez clicado isso aqui, ele vai baixar, o arquivinho chama Windows.x586 ou IA64. Como a gente usou de cima aqui, tá? Ele vai executar. 2 cliques, ele vai rodar. Rodando, o que acontece? Ele vai abrir essa telinha para vocês, tá bom? E assim, ó, tipo next, porque, ó, aqui ele vai pedir para vocês, vou fazer a instalação, a versão que eu estou instalando para vocês é a versão 8. Aqui já seria 8.3, tá? Mudou um pouquinho, tá? A versão dele. Lembrando, pessoal, o Java está sempre sendo atualizado, porque a gente usa hoje para fazer acesso a um banco, por exemplo, o Banco Brasil, ele instala, sempre usa uma máquina virtual que é a Java. Então, esse Java tem que estar sempre atualizado. Por que disso? Porque você tem que ter segurança, e o Java trabalha com segurança também. Então, vocês vão ver que essa versão está sempre mudando. Hoje, aqui, a última que foi feita foi 8.2, mas já está em 8.5, tá bom? Dá um Next, ele vai instalar na sua máquina. Aqui, aonde você vai instalar? O que eu peço? Mantenha a pastinha que ele trouxe, porque são padrões dele. Eu vou mudar a pastinha, vou colocar lá em C2 pontos. Ele começa a dar erro, porque ele não reconhece a sua pasta inicial. Então, eu sempre mantenho pelo que ele trazer aqui. Ele vai criar na pastinha arquivos e programas, onde fica todos os programas nossos, tá? A pastinha Java, JDK. Porque essa pastinha sempre recebe atualizações, tá? Tá bom? Então, é bom sempre manter essa pastinha padrão dele, tá ok? Dá um Next, tá? Na sequência, ele vai fazer a instalação, vai levar uns 30, 40 segundos. Não é tão demorado, tá? Depende da máquina que você tem também, tá? Não vou falar isso aqui, vai ser muito rápido, tá? Na sequência, no meu caso aqui, foi uma versão IA64, 64 bits, tá bom? Instalado com sucesso, e dá um close, tá? Aqui é bem simples. Depois de instalado isso aqui, a gente precisa baixar a versão do Robocode, que está aqui embaixo no site oficial, tá? É o que eu deixei também para vocês dentro da pastinha da sala nossa lá, que tem o arquivinho do Robocode, tá ok? Como eu já tenho instalado, eu vou só abrir o arquivinho do Robocode para vocês, que é esse aqui do lado, tá? Ok? Então, como você está instalado lá, você não vai precisar fazer download, tá ok? Então, a pastinha que se você precisar, algum momento, professor, eu não estou conseguindo achar lá para você fazer download. Então, a pastinha para fazer download é essa aqui, ó. Ele vai abrir, tem um link aqui em cima, tá? Você vai clicar no link. Só não vou clicar agora, porque vai pedir para compartilhar a pasta novamente, tá bom? Aí tem lá, download do aplicativo que vocês vão rodar o robozinho, tá? Lembrando, quando vocês entrarem no site, ele tem, além do Robocode, que é o carrinho, você também tem uma batalha naval. Você pode abaixar também a batalha naval para fazer navios, para fazer combate também, tá bom? Ó, entrou em downloads e vai trazer a versão. Que versão você vai pegar? Pessoal, aqui está em 2019, mas já tem uma versão nova lá, 2020, tá? Então você clica aqui, ele vai trazer a versão nova para você, tá? Essa pastinha ele instala na máquina. Como ele é um arquivo executável, mesmo procedimento, ele vai trazer aqui, clicou na pastinha, a versão 1.9.35, instalou para você, tá? Abaixou. A gente vai executar igual fizemos com o JDK. Então, eu estou executando o JDK, desculpa, estou rodando o Robocode, que é um arquivinho instalado, vai instalar dentro do Java. Deseja criar a pastinha Robocode? Então, a pastinha padrão do Robocode vai ser C2.Robocode. Por que você tem que conhecer essa pastinha? É onde você vai salvar os seus projetos, ou os seus robôs, ou os seus carrinhos, tá? Para batalha. E você precisa desse carrinho para mandar, ou se for mandar para um campeonato, você tem que pegar nessa pastinha que ele salvou. Então, manter como padrão. A própria ferramenta já cria pasta para vocês, ó. Ela vai criar como padrão, tá ok? Coloca assim, tá? Ele vai começar a instalar novamente. Na sequência, ele vai criar em cima perguntou, criei a pastinha sim ou não, vai criar a pasta, mantenha como padrão, tá? Tá instalando, vai levar aí uns 2 ou 30 segundos, uns 30 segundos para instalar, rapidinho, tá? Ele quer criar, o que é criar esse menu Start aqui? É o menu iniciar. Então, quando você abrir o seu sistema profissional, vai estar lá o ícone do Robocode, tá? Eu aconselho deixar assim, porque você não precisa ficar pesquisando na sua máquina onde está a pastinha, não sei onde que está, será que tem instalado o Robocode? Não.
eu já deixo no inicial lá, quando você abre, já está na sua área de trabalho, tá bom? Aqui ele cria um grupo para todo o robô que você desenvolve, ele cria uma pastinha. Porque acontece, o robô ele tem vários arquivos, tem mais de um arquivo. Então, toda vez que você precisar mover esse programa para mandar para um campeonato, são mais de um arquivo. Então, ele cria uma pastinha padrão dele, tá ok? Aí você põe sim. Isso aqui, ele faz essa pergunta porque ele cria alguns recursos no registro nosso. E o registro é o que o sistema operacional controla. Então, ele pergunta assim, ó, deseja fazer essa alteração? Eu coloco sim, porque senão, se você colocar como não aqui, toda vez que você precisar startar o seu robocode, ele não vai executar. Tem que ficar configurando. Então, quando coloca assim, ele já cria um atalho aqui, ó, padrão para nós, tá? Ele insere no registro, tá ok? Na sequência, vai estar instalado com sucesso, ok? O ícone que ele vai instalar para vocês na área de trabalho nossa é esse aqui, ó, robocode. 2 cliques nele, vou só mostrar para vocês agora aqui, ó. Ele vai executar no DOS, vai abrir essa telinha, já tem pronto aqui, ó. Vai abrir essa tela para vocês, ó, do robocode. Lembrando, aqui em cima tem um menuzinho, onde você tem as barras do lado, onde você cria os seus robôs, opções da batalha, tá ok? E aqui pronto, acabou. Bom, eu só vou voltar aqui. Acho que agora o Fabrício continua daqui para frente, onde ele vai criar os robôs com vocês. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou no chat aqui para responder, tá bom? Espero que vocês consigam fazer, pelo menos essa parte de fazer instalar, rodar o robô, tá ok? Passo para você, Fabrício. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, vamos continuar então. Deixa eu executar aqui a minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Sim. Bom, nós vamos desenvolver um robô. Vai ser o robô básico dele, do Robocode. Em cima dessa tela que o Sidney apresentou, é o que a gente chama de arena. É onde corre toda a batalha entre os tanques desenvolvidos pelos alunos, pelas pessoas, tá? Bom, o ambiente é esse. Como que funciona esse ambiente aqui? Aqui em cima, pelo menu, Battle Robot Options, é onde a gente configura a nossa arena. No caso aqui, o Options, quando a gente quer que a batalha tenha som, né, como se fosse de guerra mesmo, que os radares ficam com aquele arco mostrando aonde que ele está verificando se tem robô ou não, ele aparece. Isso é configurável, entre outras opções. O Battle aqui é para você criar uma batalha nova, um jogo novo. E aí você consegue incluir os seus robôs para fazer os desafios. Aqui embaixo tem um monte de número, parece um termômetro aqui. Aqui é a velocidade que o jogo vai ter da batalha. Se você quer ela no padrão normal, que ele vem configurado já com em 30 aqui, tá? Esse é o padrão, que é uma velocidade normal. E você pode até acelerar até 1000 aqui, que aí ele fica, você praticamente mal vê a batalha e ele já te dá o score, a pontuação final já. Nós sempre colocamos 3 rounds para a batalha, né? Melhor de 3, e para não ficar tão extenso. Ele aceita até 10 rounds, se eu não me engano. Bom, essa é a anatomia do robô. O robô ele é composto pelo veículo, é chamado aqui, que é a base, que é essa parte aqui maior, a arma, que é o canhão, e o radar, que fica aqui em cima. Esse radar ele fica girando quando você coloca ele em batalha.
tudo isso aqui a gente pode personalizar, principalmente as cores, que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Então, essa é a anatomia do tanque de guerra. Como o Sidney ele comentou, também tem a batalha naval. Eu vou apresentar ele para vocês também. Só que aí são dois radares com canhões e aí a complexidade aumenta um pouquinho, porque aí você tem dois lados atacando ao mesmo tempo e aí você precisa de uma lógica, de regras, né, muito mais apuradas. Para criar o primeiro robô, primeiro eu vou mostrar aqui como que a gente faz, depois nós vamos para a parte na prática mesmo dentro do aplicativo, né? Então, dentro dele, eu tenho uma opção no painel que dentro do robô eu consigo acessar a opção Source Editor, ou seja, eu vou fazer a edição do meu robô, eu vou criar ele. Aí ele vai me pedir o nome do meu robô, tá? Sempre dando nomes, a gente pede para que as primeiras letras, né, as iniciais, sejam maiúsculas, mas isso não é regra, tá? Não é obrigatório. O que não pode ter é espaço entre os nomes. Eu não poderia pôr meu, espaço, primeiro, espaço, robô, por exemplo. Ou se eu quero com espaço, eu poderia colocar underline entre as palavras, mas nunca com espaço ou caracteres especiais, tá? Depois, o nome do meu pacote, ou seja, aonde que o robô ele vai estar encapsulado. Ele vai ficar dentro de um package, né? De um pacote, e dentro desse pacote vai ter toda a codificação do nosso robô, inclusive até o nome que nós demos aqui anteriormente, a identificação dele, que é aqui que nós vamos criar a programação dele. E aí ele vai apresentar, né, a programação básica dele, que é o pacote, é o nome que eu dei. Nesse caso aqui, estou chamando ele de ETEC Montemor, é o pacote desse robô. Ele vai fazer a importação dessa classe. O que é classe? Classe nada mais é do que um conjunto de funcionalidades, de recursos. Por exemplo, o meu robô ele precisa se mover para frente, para trás, dar tiro, virar. Todas essas funcionalidades estão dentro desta classe aqui, que é um conjunto de recursos. Ela chama Robocode porque ponto asterisco. O asterisco significa que todos os recursos e ações que ele tem aqui dentro já está liberado para o nosso ambiente, tá? A gente pede sempre que, quando você desenvolve o robô, que coloque o seu nome ou o nome da sua equipe aqui dentro, para fazer uma identificação interna, tá? Porque externamente a gente tem o nome do seu tanque aqui fora. Então a gente não sabe de quem que ele é. Então internamente, quando a gente abre o código, a gente consegue ver a quem ele pertence. E aí ele cria uma classe, né? Um objeto aqui que é o nome do nosso tanque. E é aqui dentro agora que nós vamos programar ele para fazer o seguinte: a hora que eu encontrar meu inimigo, eu vou atirar nele. Ou a hora que eu ver que eu estou recebendo um tiro, então eu vou para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Você que escolhe qual que é o melhor caminho, a sua lógica, tá? Em seguida, isso continuando ainda o código básico, tá? Só para entender a estrutura dele. Aí eu tenho essa função de andar, de corrida, run. Ela é padrão, ela tem que existir dentro do código, que é o seu método, é a ação principal do seu robô.
quando você coloca ele para executar, a primeira coisa que ele faz é começar a, vamos dizer assim, a correr, a execução. E, feito isso, né, nós fazemos as configurações dele aqui fora, como, por exemplo, as cores do nosso robô, é feito aqui dentro dessa ação de execução, e aí ele entra o que a gente chama de loop, né, uma repetição infinita. Ou seja, ele vai ficar infinito até o fim da batalha. Enquanto ele tiver um inimigo na arena, essa repetição ela permanece ativa, tá? O que ele faz? Aqui dentro nós já estamos utilizando algumas ações que está dentro desse pacote aqui, ó, do Robocode, que é o ahead, o giro, né, do canhão à direita, vai para trás, esse aqui é para ir para frente, ahead. Então ele vai mover para frente em 100 pontos, 100 pixels, por exemplo, e ele vai girar o canhão à direita em 360 graus. Então a arma, né? Tanto a arma quanto o radar, o radar ele é intermitente, ele fica girando sempre em 360, é automático. Agora, o canhão, você pode indicar para ele quantos graus ele tem que girar, tá? De 0 a 360. Então, aqui ele vai um pouquinho à frente, vira à direita, 360, depois volta atrás, e aí ele gira à direita de novo em 360, o canhão. Aqui, se eu não falar para ele atira, por exemplo, se eu não tiver a ação dele de tiro, não resolve nada. Ele só vai ficar andando, ele vai e volta e gira, vai e volta e gira, e ele não atira sozinho. É você que tem que colocar isso na programação. Só que isso já faz parte do código básico dele, tá? Esse já é uma outra funcionalidade, esse on-scanned, que é a função dele verificar se o robô, né, se o seu inimigo entrou na sua mira ou não. Essa função já está pronta. Isso já tudo vem pronto como codificação básica, tá? Então, se ele entrou na mira, ele automaticamente, a função já me responde que ele está na mira, eu estou dando um tiro de poder 1. O que significa isso? Primeiro, Fire é uma outra rotina do Robocode da classe. E ele é responsável para mandar o tiro até o meu robô, o meu inimigo. Eu tenho três tipos, três classes de tiros. O 1, 2 e 3. O 1 é o mais fraquinho. O 2 é o médio, o 3 é o mais forte. Porém, todo tanque, né, ele tem uma barra de energia. Cada tiro que você dá, se for tiro 1, a sua energia que ele tira do seu robô é muito baixa. Tiro 2 ele tira mais. O tiro 3 ele é muito maior. Ele acaba com com a sua energia que o seu tanque tem. Então, qual que seria, por exemplo, uma lógica em combate? Se eu estou longe do meu inimigo, eu dou um tiro 1 para ver se eu acerto. Se eu estou mais perto e eu consigo controlar isso depois, se eu estou muito longe ou não, eu aumento o meu tiro porque eu estou mais próximo, é mais fácil de acertar. Se eu estou em frente a ele, aí eu coloco o tiro 2. O que significa? Que eu vou perder energia, mas eu mato ele muito mais rápido. Se você tiver pouca energia e tentar dar tiro 2 perto dele, tiro 3, eu posso morrer antes de matar ele. Porque ele vai acabar comigo, porque a minha energia está sendo utilizada. On hit by bullet é o nosso
a nossa função que verifica se eu tomei um tiro ou não. Então, nesse exemplo, ficaria o quê? Se eu encontrei algum inimigo, eu atiro. Se eu tomei tiro, eu retrocedo em 10 pontos. Tá? Não existe uma regra de número, porque você tem que ir testando, criando a sua lógica para você, se 10 é muito ou se 10 é muito pouco. Então, tem casos que você pode voltar muito e bater nas laterais. Se você bate o seu robô nas laterais, você também perde energia. Então, você tem que controlar tudo isso. Por exemplo, outra função básica, on hit wall. Se eu atingir a parede ou não, as laterais. Então, se eu, por exemplo, eu tomei um tiro, eu voltei, só que nessa volta, ele me respondeu aqui que eu já bati na parede. O que eu tenho que fazer? Não posso voltar tanto, então eu mando virar, porque eu estou próximo. Então eu tenho que desviar. E isso é na programação, tá? Isso é você que vai controlar durante o seu o combate. Então você vai desenvolver e vai melhorando ele. Essas rotinas, essas funções aqui, essas ações, não é só isso. Esse é o básico. Nós temos muito mais. Eu vou apresentar aqui algumas, ok? Para salvar o nosso robô, né? Nós criamos ele e eu preciso salvar ele. O Sidney até já comentou, mostrou algumas telinhas do local onde o robô ele é gravado, armazenado. Então, dentro desse editor, nós temos a opção File, Save ou Ctrl S, e aí em seguida ele vai perguntar se você quer criar aquela pasta que na verdade é o nome do seu pacote. Todos os robôs para o aplicativo RoboCode fica dentro de Robots. O nome que ele coloca na outra pasta é o nome do seu pacote, para ele diferenciar. Por exemplo, imagina que eu tenho um campeonato dentro da escola e cada um é de uma sala. Ah, mas eu posso ter vários da mesma sala. Ok. Então eu posso criar um pacote para aquela sala e colocar vários robôs dentro dele. Ou eu posso ter um pacote para cada robô, cada aluno, cada grupo. E nesse pacote a gente coloca, por exemplo, o nome da sala, o nome da sala e o número do robô. Se é o primeiro robô, o segundo, o terceiro. E dentro desse pacote eu tenho o nome dele. Ou seja, vou voltar aqui atrás. Aqui é o nome do meu robô que vai estar dentro daquela pasta. E a pasta é o nome do pacote que nós estamos definindo aqui. Então, eu consigo saber qual é o nome do seu package pelo nome da pasta, só olhando no diretório, e dentro dele eu sei o nome da classe, ou seja, eu sei quem é o robô, porque ele fica como nome de arquivo. Aí ele pergunta se você quer fazer a criação dessa pasta ou não. Nós sempre deixamos ele dentro já da pasta dos robôs, é muito mais prático. E aí ele vai apresentar essa tela para confirmar. Olha, a pasta foi criada e o nome do meu robô agora é esse aqui. A extensão Java é por causa do aplicativo. Ele precisa dessa extensão para que o Java possa executar ele futuramente. Então é dentro, tudo o que nós fizemos na programação, ele está dentro desse arquivinho aqui, ó, .java, tá? Com o nome do seu robô que você deu. Bom, esse nome eu posso mudar, tá? Se eu quiser aqui, eu posso trocar ele, o nome do arquivo. Que aí o pacote lá, por exemplo, era ETEC Montemor, eu criei. O nome do meu robô, eu posso alterar ele. Não é viável
tá? Não é aconselhável isso. Por quê? Você está dizendo aqui, ó, que o seu robô é o X. E se você olhar o arquivo externo, você falou que ele é Y. Então você pode se confundir depois se você tem algumas versões ou programações diferentes, né? Atualizações diferentes. O nome do seu robô não vai condizer com o nome dele interno, que é o que ele usa para a batalha, tá? Isso já aconteceu anteriormente com alunos. Coloca o nome interno de um e o externo de outro. Aí ele já não sabe mais quem é quem. E aí nós temos que compilar ele. Ou seja, o Java, a aplicação precisa criar um outro arquivo que é o .class, que é um arquivo que é onde o Java vai utilizar para poder executar ele dentro da nossa arena. Então, o .java é o código nosso. Depois ele vai compilar, ele vai pegar tudo aquilo que a gente fez e transformar em uma linguagem que aí a linguagem Java vai reconhecer dentro da arena. Ok? Feito isso, ele vai apresentar uma telinha se deu certo ou não. Se der erro, ele vai te exibir aqui. No caso aqui, deu tudo certo. Ok. E o nosso robô, ele está pronto para combate. A telinha do editor, né, daquele que nós desenvolvemos, não precisa estar aberto, então eu posso fechar ele. Para ir para a arena. A arena é aqui. Como nós já criamos tudo dentro da pastinha robots, que é onde essa arena já reconhece, então ele já está disponível aqui dentro. O que eu faço é, vou em batalha agora, no menuzinho aqui, vou na opção New, e aqui, já na opção New, eu já consigo ver o meu pacote. É o nome que eu dei lá para ele. Dei o nome aqui, automaticamente ele vai me mostrar todos os robôs que estão dentro desse pacote. No caso, só tem esse. Eu chamei ele de Killer MM, Montemore. E aqui ele lista. Para eu poder colocar dentro da batalha, eu preciso adicionar ele aqui dentro. Então eu vou selecionar os robôs para a batalha. Nesse caso, eu selecionei só o meu. Mas eu quero pôr mais alguém. Sozinho ele não batalha. Então, o Robocode ele já tem alguns exemplos já prontos. São vários. E a gente inicialmente, nós começamos a batalhar com esses exemplos aqui. A gente faz ele combater, o nosso robô, combater com todos para ver se a nossa lógica, se o nosso programa está bem ou não. Se tem, onde tem as falhas. Aí, automaticamente, eu escolhi aqui o sample, peguei um robô, o Fire, e adicionei ele. Mas eu quero todos eles ao mesmo tempo. Tudo bem. Add all. E aí ele pega tudo que está aqui dentro, independente se está selecionado ou não. E ele coloca todos aqui, inclusive junto com o seu. Tá? Então, você escolhe quantos você quer ou se você quer todos contra você. Escolheu, está tudo pronto a configuração. Dentro de Rules, nós configuramos quantos rounds ele vai ter. Tá? Inicialmente por padrão eles são 10. São 10 rounds. Nós colocamos 3. A regra sempre do campeonato são 3. Tá? Melhor de 3. E a regra é o seguinte: não é por vitória, e sim por pontuação. Então, se o seu robô lutou, de repente o seu inimigo bateu tanto na parede que ele se matou. Então você tem uma pontuação baixa. Em compensação, no segundo round, o robô inimigo acertou muito você. A pontuação dele é muito alta. E na terceira,
ficou, vamos dizer, meio a meio. O seu inimigo acaba vencendo de você, tá? Então não é por vitórias, e sim por pontos. Quanto mais ataca, mais atira, mais pontos ganha. Essa é a regra. Como eu havia comentado, nós podemos mudar a cor do nosso tanque de guerra. E o nosso tanque, vocês lembram que ele tem 3 partes. O corpo, que é o veículo, a parte maior, a base, a arma, o canhão e o radar, tá? E aí, através dessa classe, lembra, o Robocode é a classe para a gente fazer o nosso robô atirar, se mover, todos os recursos dele. Aqui, java.awt.color. Essa é uma classe para trabalhar com cores, tá? Só cores. E aí nós podemos utilizar, então, a função setColors. SetColors temos 3 parâmetros. Primeiro, mudo o body, ou seja, o corpo do robô. O segundo, gun, que é o canhão. E o terceiro, que é o radarzinho de cima, é o que vai ficar girando. Então, através do setColors, que faz parte das cores, tá? Da função de cor, junto eu consigo colocar as cores através do objeto color, com C maiúsculo, é obrigatório, ponto, e aqui a cor que eu quero, que está em inglês. E aí eu faço a mudança às cores do robô, tá? Eu consigo também mudar a cor do meu radar do escaneamento, o scanner dele, que eu vou mostrar também. Inclusive a cor do tiro, da munição que a gente, quando atira no nosso inimigo. Ele fica bem personalizado. Aqui está. Munição e radar. Só que é o radar não aquele que gira, mas é o scanner, que eu vou, no teste aqui, eu vou exibir ele para vocês. Set Bullet Color, eu troco a cor da munição. Nesse exemplo, ele está preto. E o Scan, que é o escaneamento, a área de escaneamento dele, amarelo. Então, Set Scan e o nome da cor. Aí que explica bem rapidinho os eventos. O que nós já vimos, Run, que é o básico, né? É o evento principal. E dentro dele aqui, no exemplo, faz ele andar, girar, vai para trás e gira, tá? O escaneamento, se o robô encontrou o seu inimigo. Hit by bullet, se eu tomei um tiro. Hit wall, se eu bati na parede. Aqui eu deixei assim, uma grande, acho que deve ter uns 13 eventos no total, todos com um exemplo, só para você ter noção aí, base de como fazer. Eventos hit robot, se ele bateu no outro robô, tá? Ao invés de mandar uma mensagem aqui, por exemplo, lembra do tiro 3? Se eu encostei nele, eu dou tiro 3, eu estou em frente, eu não tenho erro. Então eu destruo ele muito mais rápido. Se a batalha chegou ao fim, né? Acabou, isso eu posso pôr uma mensagem, fazer algum efeito. Se o tiro ele acertou, né? Se eu acertei ou não. Por isso que eu tenho vários eventos. Eu consigo manipular toda a funcionalidade do meu robô em cima desses eventos. Se eu acertei, se eu errei, se estou perto, se eu estou batendo ou não, então eu vou melhorando a minha lógica. Ó, se eu acertei, se ele acertou o alvo, ele retorna. Se errou, e assim vai. Se eu morri, por exemplo, se o robô, se alguém, né, algum concorrente morreu da arena,
Eu já vi gente aqui que eles tiram sarro, né? Brincam, né? Do tipo, foi pro cemitério, virou carcaça, enfim, alguns provocam pro seu inimigo, acredito eu, voltar com uma lógica mais apurada, né? Um desafio maior. Se aquele round acabou, se eu sou o vencedor, enfim. Então eu tenho alguns eventos aqui. Dentro daquele site onde o Sidney colocou, que é o robocode.sourceforge, lá tem todos os eventos e todas as ações que o Robocode, né, ele tem dentro da programação. Bom, aqui, tudo que a gente fez aqui, a gente consegue fazer local. Eu preciso ir para a competição, tá? O que eu faço? O correto, quando a gente compila, ele cria dois arquivos. O .java, que é a programação nossa, e o .class, que é o arquivo que ele compilou para a Arena executar. Agora, quando eu vou mandar para um campeonato, significa que o seu robô vai ter que ser importado, instalado na Arena Destino. Nesse caso, a gente pede para você empacotar ele, criar um pacote, que aí ele vai gerar um outro arquivo, e esse arquivo ele é um .jar, é um jar, tá? Que o Java também ele reconhece. Para fazer isso, nós vamos na Arena mesmo, e aí nós vamos na opção de robô, e dentro da opção de robô da Arena, tem do menu, perdão, robô, tem a opção do pacote. É o Package Robot ou Time, né? O seu robô ou seu time. E aí ele vai te mostrar aquele pacotinho que a gente usou para fazer a batalha local. Ele vai pedir para você exibir todos os seus robôs, ele faz automático, quando você clica no pacote. Você vai adicionar ele novamente, só que não é mais para a batalha, é para a criação do seu pacote para envio. Selecionou, vou para o botãozinho Next, está tudo pronto aqui. Deixa sempre marcado o Include Source Files, que é para ele incluir o .java, que é o arquivo de origem dele, que é a codificação. Então ele tem que fazer parte do pacote, tá? Deixa eles selecionados. Aqui é uma breve descrição. Eu coloquei aqui robô da ETEC de Montemor, da cidade de Montemor, por exemplo. Mas aqui entra, quando você vai para uma competição e é o seu robô, aqui você vai colocar, seria bom, como indicar qual a sua instituição, quais são os seus integrantes. Então você tem uma descrição interna do seu robô, de quem fez, pode pôr data, quando foi feito, talvez alguma lógica que você tenha utilizado para lembrar depois. Então você consegue definir aqui, é um histórico, um breve histórico dele, tá? E aqui é o seu nome, né? Ou normalmente o nome da sua equipe. A gente pede para colocar. Eu coloquei professores como teste só, que é o nome do seu, uma identificação do seu pacote também. Em seguida, next. E aí ele vai indicar para você onde que ele vai criar esse pacote. Lembra que o nome do meu pacote lá era ETEC Montemor. ETEC _ Montemor. O que eu fiz? Quando eu vou criar o .jar, tá vendo que ele pôs 1.0, por causa da versão aqui, tá? Quando você cria. Cada versão nova que você cria, muda esse número, para você saber em que versão que está o seu robô. E aí, ele tinha colocado aqui ETEC _ Montemor.killermm. KillerMM é o nome do meu robô.
O que eu fiz? Para não ficar ETEC Montemor, eu só coloquei o nome dele, que eu achei mais interessante. Killer MM underline 1.0. Esse 1.0 é ele que põe para indicar a versão. Feito isso, next novamente. Ele vai para essa tela. Aqui ele vai indicar qual o nome do seu robô e a configuração que você fez anteriormente. Tá tudo certo? Botãozinho do package. Feito, ele vai empacotar agora e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar o seu Java, que é aquele arquivo de configuração, de programação, o compilado, que é para a Arena entender, e o arquivo de propriedades para ele trabalhar junto com o Class. Isso ele precisa, esses arquivos, a sua Arena vai necessitar para importar e executar ele. Se não tiver erros, ok. Seu robô já está empacotado. Nesse caso, olha lá, ele já cria o seu robô com a versão e o arquivinho .jar. Observa que o meu pacote está aqui, ó. ETEC MM. O meu robô está aqui dentro. Quando vai para a competição, o que você vai fazer? Vai mandar esse .jar. Só isso. Aí eu vou mandar para ele, né, pro e-mail, pro site da robótica, se for. E aí quem for executar, ele vai importar agora esse arquivo. E quando ele importa, ele automaticamente ele recria, né, as pastas dentro da Arena Destino. Bom, aqui seria a criação do nosso robô. Agora eu vou mostrar como que nós vamos criar o nosso robô agora na prática. Então eu vou mostrar aqui. Estão vendo agora a minha tela? Sim. Sim. Sim? Tá. Eu sei que tem muitos que não são da área de informática, né? Eu sei que algumas coisas, eu acho que eu falei grego aí, em termos de programação. Mas por que eu falei isso? Porque agora você vai conseguir visualizar, de certa forma, aquele código, aquela explicação de algumas funções de programação dentro da execução, na prática mesmo. Então, olha, eu tenho Arena. Primeira coisa que eu vou fazer é, se eu vir na batalha, aqui eu preciso do meu robô pronto, ó, que não é o caso. Tá? Eu vou primeiro criar ele. Então, eu vou em robôs. A minha tela está muito pequenininha aí, não tá? Vocês enxergam ela ou não? Essas opções? Tá tudo preta. Tá escrito Robocode no meio, tá tudo preta, mas não tá pequena. Aqui em cima, ó. Vocês conseguem ler? Ah, eu consigo, mas não sei os outros, mas tá pequenininho mesmo. Tá. Então. Agora tô bom. Melhorou. Tá. Mas ela dá a Então, opção de você ampliar direto na tela mesmo. Ah, dá? Deixa eu ver Você aqui. passa a mão no celular, ele Hã? Ah, você tá do falando pelo próprio celular, celular, né? quem tá vendo, consegue Ah, ver tá. do computador também. Tá. Aí, é o seguinte. Eu tenho o robô Source Editor, que é o editor dele. Ou Ctrl E. Eu vou criar o primeiro robô aqui, ó. Esse é o nosso editor. Não tenho ele pronto, então eu vou em File, New, e eu quero criar, ó, New Robô, e não arquivos em Java, tá? Robô, Ctrl N de navio. Observem aqui, ó, dá um zoom aqui que é melhor. Ele pede o nome do meu robô, então eu vou colocar ele aqui, robô de... É o nome do meu robô, chama
Vou mudar. Chuck Norris. Pronto. Chuck Norris é o nosso robô. E o nome do pacote, o nome do meu pacote é, por exemplo, terceiro. Ok, pronto. Agora aqui, olha, é aquele exemplo, onde eu tenho o nome do pacote, que agora é Etim 3, as funções básicas para trabalhar com o robô, o nome do nosso robô, que é o Chuck Norris, ele é uma extensão básica de robô, né, do que está aqui, e aí as bibliotecas, as funcionalidades, run, para frente, ao lado, volta. Depois, se ele encontrou ou não, eu vou montar esse, né? Só para a gente ver como fica. Depois eu vou alterando aqui os tiros e eu troco aqui as cores, tá? Então esse aqui é o nosso robô básico que ele tem. Para eu compilar ele, então eu venho aqui, ó. Vamos salvar ele antes. Se eu não salvar ele antes, ele não deixa compilar. Se eu tentar compilar sem salvar, ele pede para salvar ele. Então ele vai criar aqui, ó, dentro do Etim 3, sim, ele criou já a pasta, o nome do nosso robô.java, salvar. Ele já está lá, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, dentro do meu C2 pontos, a pastinha dele, Robocode. E aí eu tenho o pasta de robots, olha lá, ó, Etim 3, ó. E dentro dele está o nosso Java. Esse é o arquivo de programação que eu programei. Agora, nós compilamos ele já. Perdão, nós salvamos ele. Vamos compilar. Quando ele compila, ele aparece essa telinha aqui, ó. Compilou com sucesso. Ok. Vamos validar só. Olha lá, ele criou um objeto, um arquivo chamado class, que agora a minha arena, meu Java, né, minha linguagem Java, vai conseguir entender e fazer a execução daquilo que eu programei aqui dentro. Bom, feito isso aqui, eu não preciso mais dele aqui aberto. Então eu posso fechar o meu editor. Automaticamente, ó, quando eu vou na batalha e peço para criar uma batalha nova, observem que ele já está aqui, ó, Etim 3, Chuck Norris. Vou adicionar ele. Pronto, ele já está preparado para batalha. Eu vou colocar o que eu fiz aqui. O killer. Ah, mas isso eu quero mais. Eu posso escolher vários, tá? Ou adiciono todos. Ah, mas não quero. Aqui é a parte para você retirar aqueles robôs que você não quer que ele participe. Bom, feito isso, nós temos rules, as regras. Lembra, número de rounds, 10. Não, eu quero 3 somente, tá? Aqui são outras configurações de tempo de inatividade, quantos milissegundos você quer, do canhão, se você quer ocultar, né, os nomes dos seus inimigos, tipo da tela, aquela que você quer, o tamanho dela, eu deixo ela no padrão de 800 por 600. Feito isso aqui, ó, já está pronto aqui, eu vou para a minha batalha. Eu vou colocar o som aqui porque ele também tem som. Eu vou mostrar ele aqui.
E aí ele ficaria assim. Olha lá só. Esse é o Chuck Norris. Esse é o Killer. Observe que cada vez que ele bate aqui, ele faz um barulho. Ó, cada vez que ele acerta, observa aqui, eu vou pôr ele em câmera mais lenta aqui, ó. Esse arco do scan é a cor. Eu posso mudar ele. Esse robô Killer tá vermelho e preto. Ó. O outro tá azul. Isso eu posso alterar ele depois. A balinha aqui, a munição tá branca, né? Que não foi alterada. Esse tá no modo normal. Tiro 1. Aumentar ele. Então, se nós olharmos aqui, é a pontuação corrida. Olha, o Killer ficou 91%. Ele atacou, sendo que o Chuck 9%. Então, ele fez 509 pontos e o Chuck 48. A gente usa essa pontuação na competição. Tá? Então, ele faz todos os rounds. E aqui fala, ó, o primeiro, quem ganhou o primeiro, o segundo, e no terceiro houve um empate aqui. Bom, agora eu vou alterar ele. Para alterar, eu tenho que voltar para o meu editor. E aí, ó, eu tenho aqui as cores. Eu tenho a cor, ele vai ficar vermelho, azul e o canhão verde. O radar verde. Então eu vou salvar ele aqui. Quando eu faço uma alteração, ó, eu preciso compilar ele novamente. Se eu não compilo ele novamente, ele não pega a alteração. Tá? E aí, ok. Novamente, eu não preciso criar o pacote ainda, fecho de novo e vou para batalha. Ele continua aqui. Opa! Esqueci de alterar aqui, ó, senão a gente não vai ver nada. Ele está em... Ó. Deixa eu dar... Vamos ver se a gente consegue ver ele aqui, ó. É que o canhão aqui é meio... Diminuir aqui, ó. Fabrício, eu acho que a opção, a input cor, tá bloqueada lá no seu programa. Dá uma olhadinha. Oi? A input de cores, a biblioteca tá bloqueada. Ah, ela tá bloqueada. Peraí. Verdade. Obrigado, Sidney. Tem razão. Tá em cima lá. É, eu não habilitei ela. Beleza. Aí não vai resolver. Eu tô usando a função, mas não tô tendo... não tem ela aqui dentro. Então, vou compilar de novo. Deu erro agora, você viu? Passou sem erro. Vamos ver agora. Olha lá. Ficou Radar cheguei verde. Ficou bem cheguei. A base vermelha, o canhão azul e o radar verde. Então, eu consigo manipular. Lembra que eu também consigo manipular a cor do scan e da arma e da munição, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais rápido, vou colocar aqui. Eu vou mudar aqui, ó, a cor. Deixar mesmo o tiro preto, só que o scan
Vou colocar aqui amarelo. Para ter cores diferentes. Agora, ó, vou compilar de novo. Fecho. E novamente a batalha. Observa que o scan dele agora é amarelo. Tá vendo? O tiro dele, ele tá preto. Eu vou aumentar agora o tiro só para vocês verem. Vou pôr já tiro 3 aqui. E o tiro preto não dá para ver. Então, vou mudar aqui. Pronto. Vocês não estão escutando nenhum barulho, né? Não, tá sem som. O meu aqui, minha orelha vai explodir. Aqui de novo, vamos ver. Ó. Você vai ver agora que ele tem o tiro pequenininho. Olha o tamanho desse aqui agora, ó. Esse é o tiro 3, tá? Então, só que a energia, ela é vista aqui em cima, ó, do lado direito. Cada tiro 3 que eu dou, ele faz o seguinte, ele perde muita energia. Ó, ele ficou preso. Chuck preso, o outro, como ele vai em cima, ele procura, né? Olha lá. Tá? E final, né? Só para finalizar, o pacote para mandar para a competição, robô, package. Quando eu faço o package, ele abre essa telinha. Eu vou falar para ele que eu quero esse aqui, tá? Ó, eu vou mandar o Chuck. Preparei ele. Next. Aí aqui você faz uma breve descrição do que é, deixa o source e o arquivo de dados selecionado. Aqui, por exemplo, ETIM 3, né? Ou alunos integrado. Next. Nesse caso, ele coloca lá ETIM, vamos colocar só o nome do robô, Chuck Norris. Next. E o package. Está tudo ok. Ele vai compilar, criou as outras. E se eu olhar agora dentro da minha pasta, ele tem todos os arquivos que ele gerou. E aqui está o nosso arquivo empacotado já, o nosso pacote. E aí a gente manda esse arquivo, é o que a gente manda para as competições. Para quem vai, o seu destino, né? Vai importar ele para a arena e aí assim realizar o combate. Ok? Bom, era isso. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ô, Fabrício, você quer pôr os dois robôs lá para combater? Ah, verdade. Eu ia perguntar isso. Que horas vai ser a batalha aí dos robôs? Vamos colocar ele então aqui, ó. Cadê ele aqui? É o Killer. É o Killer. Cadê? Aqui. E o competição dele, do Sidney. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Tá com 3 rounds. Beleza. Então, vamos lá. Tá sem som.
Qual é que tem aí, Fabrício? Pera aí, eu vou fazer assim, eu vou mudar. Aí fica mais fácil. Eu vou mudar a cor de porque fica mais fácil para enxergar. Cadê? Coloque pink. Espera aí que eu vou mudar aqui a cor. Nem lembro mais onde eu coloquei aquele negócio de cores. Cola. Bullet color. Senão eu vou pôr aqui. Tá lá embaixo, não, Fabrício? É o Set Colors. Set Colors. Aqui embaixo. Aqui. Eu vou pôr ele. Vou mudar aqui. Põe pink aí, ó. Pink. O corpo. Pink. Vai ser Resolvido. um robô. Cheguei. Aqui é a arma vermelha e o radar aqui azul. Só para mudar. Eu pus a base azul Campinas e o radar aqui. Vamos ver. Vou compilar de novo. Agora sim. Daí. Acho que agora vai dar para ver a diferença. Olha lá. Esse é o meu. Esse. Olha lá. Quando ele tá perto, ele vira tiro 3. Se afastar, não, mas tá perto. O meu ainda tá batendo no... Vou dar uma dica aí para vocês. Sempre quando você for atacar, coloca o seu robô para circular. É muito mais difícil você acertar quando ele está circulando. Isso aqui entra muito a parte de matemática. Dá para usar matemática, acho que física também. Dá para brincar com algumas funções dentro da programação. Fazer curva, o raio, enfim. Dá para usar, fazer a interdisciplinaridade. Certinho? Beleza, Fabrício. Aí, bom, Wagner, é com você, ou se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Beleza, obrigado, Fabrício, obrigado, Sidney. Não sei se a Jaqueline quer falar alguma coisa aí, ou se alguém tem alguma dúvida. Não, só agradecer os meninos aí pela aula e pelo robô Pink, viu? Foi homenagem à Mariana e à Carol. É verdade. Robô Mariana e Carol. Legal, Adorei! obrigado, meninos. Bacana. Quero agradecer aos professores, aos alunos que acompanharam aí também, né? Logo a gente vai ter algumas outras, nós teremos algumas outras ações de robótica na escola, né? E esse é um dos passos, essa é uma das coisas que compõe essas ações de robótica aí, né? Então, acho que a partir da semana que vem já vai ter novidades aí sobre outras ações de robótica, tá bom? Obrigado, gente, valeu. Bom final de semana pra gente aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.
Bom Tchau, fim de tchau. semana. Parabéns, meninos. Parabéns, pessoal. Obrigado. Legal, muito legal, viu? Parabéns. Valeu. Falou. Tchau, gente. Bom fim de semana. Igualmente. Tchau, tchau.